for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't want. Now, welcome to the stage of Mastery Ceremonious Christian Visval. It's time! Round 1. Fight! Então, vou te fazer uma pergunta aqui, porque eu anotei algumas coisas que eu gostaria de saber de você, porque já que nós estamos aqui nesse embate positivo, eu vou confrontá-la diante de algumas verdades e declarações. Vamos lá. A primeira é a seguinte, ó, é muito séria. O que te credencia para o desenvolvimento de pessoas? Vamos lá. O que te credencia para o desenvolvimento de pessoas? Responde essa aí. São 3 pilares, 3 questões. A primeira delas é porque as virtudes da gente, ela nasce de alguma adversidade. E eu, ao longo da minha vida, adquiri experiência que, vivendo lá, arrastando a cara no pó, arrastando a cara na lama, eu aprendi com os meus erros. Então, a minha vivência, a minha trajetória, ela me credencia a falar sobre essa dor, porque eu já estive lá. Eu costumo dizer que eu vim lá do fundo do poço, mas eu trouxe água limpinha, fresquinha, para dar para aqueles que estão lá em cima, tá? A outra coisa é o conhecimento teórico, né? Que eu sou professora de educação física, professora de dança de salão. Então, o conhecimento teórico fez 2 universidades que eu fiz, onde eu tive a oportunidade de estudar não somente as questões do corpo físico, mas as questões do comportamento. A terceira coisa foi a vivência que eu tive na área acadêmica e que eu trouxe para a dança de salão e para a minha prática de atividade física. Então, assim, não só o conhecimento teórico, mas o que eu coloquei em prática desse conhecimento teórico e meu conhecimento de vida. São essas 3 coisas. Então, na sua opinião, isso te credencia para você trabalhar com desenvolvimento de pessoas. Ok, perfeito, perfeito, perfeito. Fala pra gente o que é o VitaDance. VitaDance é uma abordagem criada por mim, um olhar criado por mim, não é apenas uma marca, um nome, que a gente pode simplesmente criar um nome, achar bonitinho e colocar no mercado. E copiar o que já tem. A VitaDance, ela é uma abordagem de dança coletiva com foco nas mulheres que têm vontade de emagrecer ou ganhar força, desenvolver massa, mas trabalhando em conjunto com o desenvolvimento pessoal. A ideia da VitaDance é que, ao longo prazo, as pessoas tenham o desejo de ser protagonista na sua atividade física. Que ela não seja só um repetidor de movimentos, mas que ela seja capaz de se autoconhecer e se trabalhar enquanto emagrece. Então, os 2 pilares da VitaDance é o emagrecimento e o autoconhecimento. Mas é só para mulher? No momento, a VitaDance, ela tem trabalhado a VitaDance como prática de atividade física só para mulher. Mas quando eu jogo isso para as redes sociais, aí eu amplio para todas as áreas. Tanto que nas minhas redes sociais eu falo com crianças, falo com idosos, falo com profissionais de diversos mercados e também pessoas que trabalham em casa, mães, pais, aí é para todo mundo. Mas a VitaDance, como abordagem de ensino hoje, como meu objetivo é focar, então eu foquei no público feminino, para atingir as mulheres que sofrem com obesidade, com baixa autoestima, ou qualquer tipo de dor que ela possa estar trabalhando enquanto dança. Então, é trabalhar uma construção interna, prioritariamente, e isso vai ser refletido na sua postura ou posicionamento físico externo também. Exatamente. Esse seria um dos objetivos da VitaDance. Exatamente. Inclusive, ele parte de um laboratório, né? Esse laboratório eu fiz comigo mesma. Eu nunca fui uma pessoa que gostasse de atividade física. Sempre sofri com obesidade a partir do momento que, um pouco antes do meu depois que eu me casei, alguns anos depois que me casei, eu comecei a desenvolver obesidade. E essa obesidade, ela me acompanhou, emagreci, engordava, e com muita frequência. Um belo dia eu pensei, me formada já em educação física, eu falei, eu não vou fazer se não me der prazer, eu preciso encontrar prazer nisso.
E aí eu precisei me conhecer. Quando você se conhece, você identifica o que te dá prazer. E aí a Vitadance é para quem sente prazer com a proposta que eu ofereço. E essa transformação ela vai de dentro para fora. Muitas academias elas oferecem danças coletivas com transformações de fora para dentro. Eu acho maravilhoso também. Você vai para a dança de salão, a pessoa vai dançando, vai construindo, vai botando roupa, fica bonito, vai para o baile. Um belo dia ela percebe que está menos depressiva. Você vai para a aula de danças coletivas aeróbicas da mesma maneira, mas eu não conheço ainda uma atividade aeróbica que trabalhe com a mesma importância o desenvolvimento humano com o desenvolvimento do corpo físico. Sempre ele é uma consequência. Eu percebo que, por exemplo, quando as pessoas correm, né, igual a gente tem aqui o atleta, ela corre, ela vai trabalhar de diversas habilidades humanas, né, quando ela está correndo, quando ela está competindo. E a pessoa, quando está dançando, geralmente ela trabalha a dança, o gasto calórico, a repetição do movimento, ela não é protagonista, ela não cria os seus passos. A dança contemporânea cria seus passos, mas não é para emagrecimento, o foco não é emagrecimento. Agora, eu junto as duas coisas, o emagrecimento e o desenvolvimento pessoal, onde os dois têm a mesma importância. Muito interessante. Mas você tem outros projetos paralelos a esse? Você pode falar deles? Quem sabe? Sim. Então, o meu objetivo com essa questão toda do desenvolvimento humano é levar essa voz, essa minha habilidade da comunicação, que eu percebo que tem, para transmitir esses conhecimentos para o maior número de pessoas. Porque a gente sabe que o índice de depressão ele é altíssimo no Brasil e no mundo. A gente sabe também que a obesidade é uma das maiores causas da morte no Brasil e no mundo. E a gente sabe que é uma questão de autoconhecimento. Às vezes a pessoa simplesmente ela não evolui no seu processo de desenvolvimento humano por ela não conhecer. Porque ela investe em fazer uma faculdade de educação física, ela investe em fazer uma faculdade de direito, ela investe em fazer diversas formações, mas ela não investe na sua autoformação como pessoa. E uma das grandes, mais de 87%, segundo o Daniel Goleman, que é um grande pesquisador da inteligência emocional, ele fala que é um dos grandes motivos de demissão das empresas e falta de ascensão nos cargos é por falta de autoconhecimento e desenvolvimento humano. Né? Então as pessoas não se conhecem. Então, o meu objetivo nas redes sociais, no canal do YouTube, no Instagram, nas palestras, é levar ferramentas para que as pessoas possam se conhecer mais. Eu ofereço a Vitadance, mas existem N formas da pessoa se conhecer, né? E é preciso que as pessoas tenham clareza de que precisa se conhecer mais. Você tem coragem para encarar esse desafio? Eu posso te falar... Coragem deveria ser meu sobrenome. Eu me chamo Elisete Márcia de Almeida Rocha, mas eu deveria me chamar Elisete Márcia de Almeida Rocha Coragem. Ou Coragem Elisete Márcia de Almeida Rocha. Porque, Márcio, você mesmo já esteve comigo em situações onde eu estava arrastando a cara na brita, como a gente fala, né? Eu vim de um processo depressivo altíssimo, de alto nível. Eu já estive desenganada pelos médicos. Uma vez eu escutei dos meus pais, a minha mãe conversando com meu ex-marido, dizendo assim, eu acho que não vai ter jeito, a gente vai ter que internar. E eu sou muito grata a ele, meu ex-marido na ocasião, que eu cheguei para ele e falei para ele assim, olha, eu ainda estou aqui. Olhei nos olhos dele e disse, eu ainda estou aqui, acredita em mim. Quando eu disser que eu não estou mais aqui, que eu já me perdi completamente, você pode me internar, mas acredita em mim, uma faísca de mim ainda existe. E aquele foguinho é que eu abanei e voltei e renasci das cinzas. Então, sim, eu sou uma pessoa corajosa e capaz de enfrentar o que for necessário, mas com coerência, com responsabilidade, com pé no chão, coisa que eu não fiz até então, quando eu não me conhecia o suficiente. Ter coragem e fazer dessa coragem algo significante que a ponto de ser considerado uma coragem virtuosa. E aí até uma das temáticas que nós havíamos proposto de tratar aqui. Coragem virtuosa, ter ou não ter, eis a questão. E aí eu te pergunto, a sua coragem, ela é virtuosa? E se sim, por quê? E onde está a virtude desta coragem? Fala pra gente aí. Eu queria rebater essa sua provocação, meu querido Marcinho, perguntando ao pessoal aí se eles acham que a coragem
é uma qualidade. Toda e qualquer coragem, ela é uma virtude. O que vocês acham, gente? Coragem é sempre uma virtude? Ser corajoso é sempre uma virtude? O que vocês acham? A minha atleta aí, ó, minha atleta tá falando que se eu correr com ela, ela dança comigo. Adoro, adoro. Bora correr. Bora correr. Depois me chama no privado pra gente combinar isso aí. Então, eu quero saber se vocês acham que coragem é realmente sempre uma virtude. Para me ajudar a responder essa pergunta aí do Márcio. Não? Quer falar mais sobre isso, Alê? Você acha que não? Você acha que nem sempre ser corajoso é uma virtude? Quem discorda da Alê? Quem acha que às vezes ser corajoso, que sempre ser corajoso é algo bacana? Tem alguém que discorda? Existe alguma coragem que não é admirável, né? Se tem uma coragem Será que existe alguma coragem que não é admirável? Marcinho, quando eu penso sobre essa questão da coragem, eu entendo tão melhor. Eu, durante muito tempo, eu batia no peito, eu falava, opa, eu sou a cara. Eu me achava, eu não era corajosa. Eu achava que eu era uma pessoa extremamente corajosa, porque eu enfrentava o mundo no peito. No peito. Eu achava assim, ó, o que tiver que ser agora é comigo. O que depender de mim, eu já consegui. O primeiro tombo que eu levei foi quando olha como são as coisas. Você bem sabe que eu tenho uma irmã que foi diagnosticada com leucemia, e ela, graças a Deus, hoje está super bem, obrigada. Mas, na ocasião, eu fui dotada de um negacionismo tão grande que eu disse assim, olha, eu serei compatível com ela. E o que tiver que ser já está resolvido. Ela não vai morrer disso. Não, eu não aceito isso para minha vida. Muitas pessoas acreditam muito nisso, né? Não aceito essa doença. Essa doença não veio para mim. Eu não aceito. E aí, quando você vai, faz os exames, e os 4 irmãos, a gente não era compatível com ela. E aí, eu saindo do consultório, eu perguntei à doutora, dentre nós 4, existia alguma compatibilidade? Ela disse sim. O seu irmão, que é abaixo de você, é compatível com a sua outra irmã. Só quem não são compatíveis são vocês duas. Olha que coisa. Ali, eu tive um choque de realidade e eu não queria encarar isso. Não, mas e a minha coragem? Eu sou corajosa. Eu acredito. Orem por mim, pessoal. Orem por mim. Me ajuda aqui, vem cá. Eu não dava sossego. Ela não podia nem sair de casa. Eu ligava para todo mundo e pedia para vir orar por ela. Ela estava de saída e eu falava, opa, volta aqui. Tem oração para você aí. Mais malas de orações. Aí a gente percebe que coragem, ela não é só você negar o que está acontecendo diante dos seus olhos. Até você ter coragem para sentir medo. Você ter coragem para sentir medo e dizer, nossa, eu estou com muito medo. E abraçar uma pessoa que você ama muito, como te abracei muitas vezes, eu tenho medo. E aí você olhar e falar assim, tá, mas eu vou com medo mesmo, porque tem coisas que só eu mesmo posso fazer. Né? Ali foi uma grande coisa. E aí, para você vai acumulando pequenas frustrações, mas você não percebe que essa sua impetuosidade, ela está negligenciando coisas e passando por cima da vida como um trator. Eu passei por cima da minha vida como um trator. Tinha tudo de maravilhoso na minha vida, que era o meu casamento. Eu passei por cima do meu casamento como um trator. Eu achava que jamais eu iria me separar. Eu achava que estava tudo tão bom e que não tinha problema eu cometer uns excessozinhos aqui e ali, porque a gente se amava mais de tudo. E que aquilo não ia ter um fim assim, não era tão simples assim. E aí a gente não percebe que a gente precisa ter coragem para ser honesto, a gente precisa ter coragem para dizer a verdade, a gente precisa ter coragem para dizer assim, cara, eu não tô feliz, vamos ajustar isso aqui? Porque ainda dá tempo. Aí você sai metendo os pés pelas mãos. E quando você olha para trás e que não tem mais ninguém, e que ninguém pode te ajudar, que aquela dor é sua, e que você tem que conviver com elas, tem 2 coisas. Ou você nega de novo e convive com aquela frustração,
Ou você levanta a cabeça e fala assim, obrigada, filha. Ou você levanta a cabeça e fala assim, agora eu vou ter virtude. Agora eu vou ser uma pessoa virtuosa. Já era para ter sido. Não fui, ok. Mas aquilo que está no passado eu não posso mudar mais. Então, o que dá para me fazer hoje com isso? Sabe quando você toma um chá da verdade, mas não é um chá da verdade desse do mal, que você fica atacando a verdade na cara das pessoas e apontando os erros dos outros. Não. É quando você olha e fala assim, ó, eu errei com isso. Você chega e encontra com um fulano, deixa eu te contar uma coisa, eu errei, eu fiz isso. Eu precisava falar, olha que neura. Eu precisava contar para as pessoas o meu erro, que estava acumulado aqui, ó, que estava me adoecendo. E eu contava, e à medida que eu contava, aquilo foi saindo. Mas eu não contava achando que eu estava me curando. Eu contava porque eu achava que eu estava devolvendo a verdade para o universo. Me desmascarando. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Quando você retorna dessa grande caminhada, um belo dia eu olhei para trás e falei, gente, mas quando você paga um crime, quando você faz algo que você se sente culpado e você paga por ele, não tem mais dívida. Não tem mais quem te condene, não tem mais quem te julgue, porque você já se entregou. Você mesmo disse, estou aqui, eu fiz, eu errei. Mas o que fazer com essa consciência é que foi a grande sacada. Eu falei, eu vou transformar isso em uma virtude. Se até agora eu fiz tudo isso e não foi bom, eu vou fazer tudo o contrário. E vou ensinar pessoas que, como eu, não sabiam separar valores, éticas, moral, responsabilidade, corresponsabilidade, autonomia, protagonismo. Eu deixava as coisas na mão do acaso. Hoje eu tomo as minhas decisões e tomo com consciência. Eu não ajo mais por impulso. O impulso não é mais. Então, por isso eu acho que é virtuoso. Mas não só por isso, porque me transformou. Mas porque o que eu aprendi, eu sou capaz de transformar a vida de outras pessoas. Por isso eu encontro nessa minha história, uma virtude. Eu me sinto competente para falar disso, para ajudar outras pessoas, sabe? Certo. Então, a coragem, ela não é a ausência do medo. A coragem é um gerenciamento, inclusive, do medo. É um gerenciamento da vida. É um autogerenciamento. É você não permitir que pessoas pensem por você, mas você pensa. Então, ter coragem é você saber exatamente o que precisa ser feito e fazer. E detalhe, não é saber o que precisa ser feito. É fazer o que deve ser feito e esse dever de cumprir, isso deve ser sempre impulsionado por uma verdade, por uma razão, por uma lógica, por um ideal que seja sublime. Porque várias pessoas, elas têm ideais, só que existem bons ideais e maus ideais. E aquilo que leva para o mal sempre é desvirtuoso. Não é uma coragem que é direcionada àquilo que é belo, que é louvável. Não é admirado. Por exemplo, uma pessoa que assume o controle de uma aeronave com passageiros e dá fim à vida de todos os passageiros a bordo por um ideal. É uma coragem, só que não traz admiração, pelo menos de uma grande maioria. Talvez levaria admiração uma pequena minoria, mas com relação aos pensamentos corajosos e ações corajosas, são sobre essas questões que nós temos que refletir diariamente, para que as nossas ações bem pensadas, planejadas, que apontem para um denominador que seja reto, que seja algo que ilumine, que auxilie, que ajude, que oriente. Esse deve ser o objetivo do corajoso virtuoso, ou daquele que detém a coragem virtuosa. Então, você pode dizer que você tem essa coragem virtuosa por causa desse seu chamado a propagar para outras pessoas, até mesmo ensinar, doutrinar, disciplinar com relação a atitudes e comportamentos que você aprendeu, sentiu na pele, algumas emoções e sentiu na pele não somente emoções, mas experimentou dores intensas e você teve que buscar no refúgio do seu interior a razão para continuar sendo determinada e a fazer com que essa luz que tem em você, que ela pudesse ser
refletida a todos os lugares e para todos os lugares, em todos e para todos. É isso? Exatamente isso. Você falou um termo, você falou sobre luz. É muito comum que as pessoas conversem comigo e dizem assim, nossa, você tem uma luz, né? Você tem uma luz própria. Eu olho, eu escuto aquilo e falo, caramba, uau, funcionou mesmo. Porque eu vim da escuridão. Eu vim de um lugar que era frio, era vazio, não tinha cores. Quem sofre de depressão sabe disso. E aí você descobre que você é capaz, que você pode, mas que às vezes o que está te adoecendo são as suas próprias atitudes. Se você romper com aquilo que está te fazendo mal, você é capaz de ser uma nova pessoa. E é isso mesmo, é sobre levar luz para as outras pessoas, sim. Nessa questão de ser corajosa e levar luz, você acha que você teve como propósito inicial fazer isso na prática em um local designado, estou chamando aqui de local, pode ser uma academia, pode ser um espaço, um salão, ou levar esse ensinamento prioritariamente para a internet, para as redes sociais? Qual veio primeiro? É fácil produzir um trabalho digital? O que é mais fácil, o físico ou o digital? Como que você lida com isso? Engraçado. Eu toda a vida trabalhei muito bem com o público, por causa da dança de salão. Eu sempre lidei muito bem com o público. Mas quando eu montei a Vita Dance, eu era uma pessoa tentando falar bem sobre algo, mas que ainda não tinha um formato, não tinha uma cara, eu não sabia para onde eu queria ir direito. E aí, tem momentos na vida que a gente não só aprende com as nossas experiências. As experiências dos outros, elas são importantíssimas. E aí eu decidi que eu iria participar de um processo de coaching. E quando eu participei desse processo de coaching, que eu fiz uma autoanálise, entendi as coisas que eu precisava melhorar, eu comecei a criar conteúdos na internet. Só que no início era uma coisa meia boca, porque eu falava de coisas que não eram verdadeiras. Marcinho, você deve observar que nas redes sociais, as pessoas elas postam muito coisas criticando outros. Por exemplo, existem pessoas que que falam da vida do outro. Na verdade, quando você está postando isso, você também está falando da vida do outro. Tem pessoas que vivem mandando diretas nas redes sociais. Pessoas que, de repente, estão lá na rede social postando frases que ela acha que é impactante, que é interessante, mas que ela acha assim, isso serve para fulano, vou mandar, vou postar. As pessoas nunca estão dispostas a olhar para dentro de si. Fazer uma autoanálise. Então, quando eu comecei a postar, eu também não era diferente. Isso você puxou do seu pai. É verdade. E aí o que acontece? Eu simplesmente comecei a postar coisas assim, vamos fazer atividade física, pessoal. A atividade física é muito importante, não sei o quê. E eu gravava isso, mas assim, deitada na minha cama. Aí um dia a menina falou assim, eu não acho que você está falando mentira demais aí, não? Eu falei, mas como assim? O conteúdo é maravilhoso. O que eu estou falando aqui é perfeito. Tem tudo a ver, olha só, eu li, é aqui e tal. Ela falou, tá, mas e você? É mesmo. Nossa. Porque é um lugar que você volta, né? Você vai, mas você volta. Aí você a gente tem que ser vigilante no nosso comportamento. Esse que é o ponto. Você tem que vigiar mesmo. É olhar para ele. Se você está fazendo comentários que você não vive, você está falando coisas porque você achou bonitinho. E aí eu sei que eu fui e falei, não, peraí, eu tenho que criar alguma coisa que seja capaz de me tirar daqui, dessa cama. Uma atividade física que eu vá sentir prazer fazendo. E aí, caramba, eu comecei a ver que o negócio era bom. Eu comecei a fazer danças que eu gostava de fazer, atividades de alta intensidade que eu gostava de fazer. Comecei a mexer na Vita Dance, ouvindo os meus alunos, ouvindo as meninas, o que elas queriam. Aí eu comecei a mexer na Vita Dance de verdade, ela começou a ganhar cara, corpo. Cada aula é diferente, porque o aluno é diferente. Vai muito de acordo com o objetivo do aluno. E aí eu ouço muito as meninas. Eu peço que elas me ajudem a montar. Eu não simplesmente taco na aula uma coreografia para elas me copiarem. Não, elas participam do processo. É claro que está tudo muito no começo. As pessoas não estão muito acostumadas a ser protagonistas. E, geralmente, quando um professor fala, agora pensa no movimento. Eles pensam, o professor não sabe dançar, não sabe a coreografia. E nem sempre, às vezes você está simplesmente provocando aquele lugar
para o aluno tomar as rédeas da sua dança, né? Mas as redes sociais, ela foi muito desafiadora no início, muito desafiadora. A minha primeira live foi um horror. Eu me senti frágil, assustada, com medo. Eu achava que a minha primeira live, eu falei, meu Deus, tá todo mundo me olhando e eu não sei nem clicar aqui para dividir, para chamar alguém, para chamar a pessoa, eu não sabia. E enquanto eu não sabia, eu não fazia. E tem coisas que a gente aprende fazendo, né? E aí eu queria já saber tudo. A gente não sabe tudo. E aí eu fui descobrindo que a rede social ela é uma maravilha. Hoje eu adoro. Hoje eu amo falar para as pessoas, que é uma coisa que eu faço com prazer. Mas as redes sociais, ela tem muitos desafios. A gente não pode só chegar aqui e falar um monte de coisa que acha. A gente tem que ter um cuidado com o que fala, porque a gente está desenvolvendo, está propagando um conhecimento, né? Então, mas as redes sociais, elas vieram de uma maneira, assim, primeiro, do que a VitaDance. E aí a VitaDance surgiu de uma necessidade de dar sedimentar aquilo que eu falava, sabe? A VitaDance veio para comprovar que o que eu estava falando funcionava. Então olha para essa câmera aí que está te filmando e diga com toda a convicção que você já é convicta, por que as pessoas deveriam ter acesso a esse conteúdo que você tem ensinado? Por quê? Por que razão as pessoas deveriam ter acesso a esse material que você tem preparado com tanto carinho? Por quê? Porque, eu vou dizer. Porque eu li uma frase há poucos dias que diz o seguinte: nós todos vamos morrer um dia, mas apenas um dia. Todos os outros dias nós iremos viver. E não sabemos quantos dias nós ainda temos. Por isso ele precisa ser pleno, virtuoso e, assim, ao máximo aproveitado. Não pode ser simplesmente uma passagem onde não deixa nenhum rastro. A gente precisa deixar uma marca aqui nessa vida. E a única maneira da gente deixar uma marca nessa vida é ficando cravado no peito, na memória das pessoas. Sendo virtuosa a nossa passagem aqui na Terra, a gente vai deixar legados, a gente deixa aprendizados, a gente deixa a nossa essência. Porque é sobre isso, é sobre deixar a nossa essência. Então todas as pessoas têm que ter o direito de se conhecer e desenvolver aquilo que ainda há em nós, que não está alinhado com essa bondade que a gente gostaria de dizer que é e ser de verdade. Então, eu acredito que todo mundo deveria ter acesso a esse conhecimento para se tornar pessoas melhores. Todos os dias, não apenas um. Round 2. Fight! Agora eu vou para o ataque. Porque você me encurralou, você fez com que eu ficasse aqui revirando mais uma vez, visitei meu passado. Eu me vi, sabe, quando eu estou te contando isso, eu me vi deitada na cama, eu me vi tentando ficar de pé, eu me vi quando eu ganhei minha filha, sabe? Depois eu me vi quando eu tomei a iniciativa, falei, eu vou dar aula mesmo estando passando mal. Meu médico disse, não, você precisa de mais um tempo. Eu falei, não, eu preciso estar lá. É o que eu mais amo fazer da aula. Eu quero estar lá. Então, assim, é aquele remedinho que você toma mesmo sem, sabe? Você não sabe para onde vai. O que vai dar, mas você vai. Vai com medo mesmo, né? Mas eu agora... Mesmo que... Oi? Mesmo que mude de atitude. Mesmo que mude de atitude, exatamente. Se você percebe que do jeito que você está fazendo não está dando certo, sei lá, que tal mudar? Que tal mudar? Né? Talvez a gente já tentou tudo, mesmo. Mas sim, você tem um canal no YouTube, né? E eu percebi que ele, em 8 meses, ele alcançou 1K em apenas 8 meses. A gente que trabalha com rede social sabe que não é fácil você ter um alcance, você produzir um conteúdo de qualidade, você ter coerência no que fala, as coisas precisam casar, não é aleatoriamente. Envolve embasamento, envolve estudo científico, envolve técnicas, teorias. Então, assim, você consegue produzir um conteúdo de qualidade e em apenas 8 meses você vai para 1K. E agora já passou disso. Eu queria saber por que esse crescente, você percebe que esse crescente de seguidores no YouTube
O que acontece? Qual é o diferencial do seu canal? Na sua concepção, que gera esse alcance tão bacana que você tem tido? É interessante falar disso porque assim, o meu canal ele não tem qualidade sonora, visual, ele não tem essa qualidade, essa estética, ele não tem essa beleza, esse preparo. Ele é bem singelo, é algo bem feito, né, em casa, na sala de estar, é algo assim bem simples mesmo, com pouca iluminação, com um déficit de trabalhos tanto na parte audível, quem ouve lá percebe que tem alguns sons, porque não temos adequação de estúdio, né, para preparar um conteúdo mais substancioso, pelo menos nessas questões que implicam tecnologia, mas eu acho que o que fez com que o canal tomasse uma dimensão assim tão mirabolante, algo assim tão extraordinário, nesse curto espaço, para alguém que não tem fama, é desconhecido, do nada, e aí cria um conteúdo, um canal conteudista para falar para determinado público, eu acho que isso é atrelado à verdade que tem ali. E essa verdade, eu posso te dizer que é o que determina. E que verdade é essa? Ali eu falo para um público específico, que são os profissionais da segurança privada, que acabam sofrendo assim, alguns desleixos sociais. Desleixos sociais eu enquadro aqui como as pessoas que não conhecem o que o que um profissional de segurança privada desenvolve, a importância e a sua finalidade na sociedade, inclusive, mas esses profissionais, ao longo da história da existência deles, vêm sofrendo por um preconceito, onde as pessoas pensam assim, vamos lá, o que você é na sociedade? Aí, se você diz que você é um engenheiro, que você é um químico, astrofísico, médico, nossa, você ouve esses tipos de expressões de admiração, né? Mas quando você encontra um profissional da segurança privada e pergunta qual é a profissão vigilante, parece que a pessoa, a sociedade parece que não quer aceitar, não aceita, e muitas vezes o próprio profissional não se aceita, não se respeita. E aí, a proposta do canal era exatamente tratar dessa questão de honra, para que esse homem ou essa mulher, agora que integram esse vazio que a segurança pública, inclusive, não consegue suprir, que são as questões da segurança privada. E aí, por isso que a segurança privada ela vem para complementar a segurança pública. Isso também as pessoas não sabem. E é importante. Hoje você vê jovens muitos jovens não falam assim, você é profissional de segurança privada. Eles querem ser profissionais de segurança pública, muito legal, muito lindo. Talvez por uma questão remuneratória, beleza, mas se você pensar num aspecto de necessidade, todos são importantes e necessários. Então, um profissional de segurança privada também, ele precisa ser reconhecido como alguém de uma extrema relevância social. E aí o canal ele teve como esse propósito. E aí, ali eu falei de algumas verdades que iam lá dentro do coraçãozinho do profissional de segurança privada. Top. E você já pensou... Pode continuar. Eu ia falar uma coisa. Não, é porque, afinal de contas, eu sou profissional de segurança privada. Então, assim, se me perguntarem assim, qual é a sua profissão? Eu sou vigilante. Eu sou um vigilante. E aí é bacana quando eu falo assim, sou vigilante. Sou um vigilante, empregado público. Aí é bacana que as pessoas pensam, como assim? O preconceito é tão grande que não imaginam que é possível um vigilante ser empregado público. Então, é um desconhecimento social. E ali no canal a gente coloca algumas questões e até mesmo em sala de aula, quando tem oportunidade, eu sempre digo para os profissionais, existe concurso público para ser vigilante, você sabia? E muitos colegas não sabem também disso. Mas existe concurso público para prefeituras que contratam vigilantes patrimoniais, existem concursos públicos para a Câmara de Vereadores de algumas cidades, e eles ali contratam vigilantes ou profissionais de segurança privada.
É muito importante notar isso aí. Interessante que um dos grandes concursos assim, de notoriedade para técnico judiciário, tanto para os tribunais regionais federais, tribunais de justiça, eles abrem para essa categoria. Não, o nome do cargo não é vigilante, mas o desempenho da função é o que um vigilante faz, que é o técnico judiciário, área de segurança e transporte. É o segurança. A internet deu uma falhadinha na sua última fala, mas assim, dentro disso que você está falando, você já pensou em escrever um livro sobre isso tudo? Porque é um assunto que é de grande interesse de muitas pessoas, tanto aqueles que desejam entrar para a profissão e que não sabem a grandeza do que se trata, o que ela pode fazer com essa profissão, tanto essas questões do concurso público e tudo mais, mas assim, os desenvolvimentos que a pessoa ela faz seguindo essa profissão, né? O que ela é capaz de aprender com essa profissão. Então, assim, dentro da sua história, a sua história com concurso público, o seu próprio trabalho dentro do concurso público, você já pensou em escrever um livro? Falando sobre as suas experiências de estudo ou sobre o próprio trabalho de vigilante? Pois é, eu já pensei sim, já pensei em escrever um livro, inclusive ele tem até um nome, olha só. O nome do livro será O Elo Sou Eu. Por que o elo sou eu? Porque quando nós pensamos em falar dos elos de uma corrente, geralmente a grande preocupação é com o elo frágil, né? Para que não haja um rompimento no elo frágil. Só que quando a gente trabalha a questão pessoal, onde esse elo sou eu, quanto mais eu me fortaleço, quanto mais eu entendo de equilíbrio emocional, quanto mais eu entendo de aperfeiçoamento profissional, esse elo vai se fortalecendo, ele vai ganhando notoriedade, ele vai sendo reconhecido e ele vai se tornando, porque de fato ele o é, a pessoa, o indivíduo, ele é a parte mais importante em toda uma cadeia, em todo um processo, o indivíduo é o mais importante. Não a máquina, mas o indivíduo. Então, o elo sou eu. E aí, imagine agora a capa do livro, umas correntes, e ali um indivíduo segurando numa ponta, de ponta a ponta, partes de elos ou várias pessoas formando uma corrente. O elo sou eu. Porque segurança tem a ver com o entendimento de que você precisa proporcionar no outro uma sensação mínima de conforto, de tranquilidade, de paz. Você transmite isso ou faz com que se produza no mundo, você está sendo segurança. Você está ali praticando segurança. Talvez você já tenha sentido isso em algum momento. Você caminha numa rua e aí vem ao seu encontro alguém desconhecido, talvez haja uma penumbra, e aí o clima, aquela coisa toda, esse cenário, ele é assustador. E é isso que vai gerando o pânico, o medo, a ausência desse conforto que eu falei. Mas agora você imagine uma cena contrária. Diante de uma pessoa se aproximando, desconhecida, e agora ao seu lado, alguém que simplesmente, por estar ali, ele consegue produzir ou refletir em você uma tranquilidade tamanha que você vai onde quer que for com aquela pessoa, porque você confia. Esse é o papel do profissional de segurança privada, fazer com que as pessoas confiem. Interessante que eu sempre falo isso até para os colegas que assistem aulas, né, as quais eu ministro. Eu digo o seguinte, que no nosso manual, no manual de segurança privada, diz lá, o profissional de segurança privada, o vigilante, ele é uma pessoa de conduta ilibada, sendo, portanto, pessoa de confiança. E aí, raramente você encontra isso em outros manuscritos, onde as pessoas entendam o caráter da profissão delas, que elas têm que refletir um espectro tão positivo
E esse alguém, ele é o vigilante, no meu ponto de vista, e até no ponto de vista da existência dessa carreira. Interessante que a Polícia Federal ela tem paixão por essa categoria profissional, a ponto de fazer com que homens e mulheres profissionais de segurança privada compareçam a cada 2 anos para serem recertificados. Aí eu pergunto a você, Zete, você conhece uma categoria profissional que obrigatoriamente tem que benção ao governo de 2 em 2 anos? Assim, tem que ir lá recertificar, que história é essa? Tá caindo a nossa rede, fiquem aí, hein, pessoal? Tem que recertificar, pois é. É o que se chama de reciclagem. Absurdo. Mas atualmente esse nome até mudou. Mas é interessante, porque ali a gente tem uma preocupação de sempre relembrar do papel do profissional de segurança privada, que é essa complementariedade à segurança pública. Na ausência do policial, temos um vigilante. E aí, em que espaço? Enquanto a segurança pública atua no macro, o vigilante atua no micro. Enquanto você estiver num ambiente interno onde haja a presença de um profissional de segurança privada, ali você pode confiar, porque aquele homem ou mulher da segurança ele vai estar ali para garantir a sua segurança. Isso é muito lindo. Bonito, é muito bonito. É muito bonito. Quer dizer, é uma profissão que não só ela deixa claro pelo comportamento do profissional que a índole dele é louvável, né, e precisa ser apreciada, como isso vem escrito no estatuto, né? Vem lá que ele é, portanto, uma pessoa de... Né, eu, por exemplo, como professor de educação física, não vejo lá isso. Olha, esse profissional de educação física é de confiança, você pode... né? Se subentende. Mas eu nunca vi. Subentende, né? Mas não está escrito, né? Você estava falando aí sobre essa coisa da coragem, né, e tudo. Então, você acredita que você tem essa coragem virtuosa, assim como você me perguntou? Vamos falar um pouco mais sobre essa questão da coragem virtuosa e o que ela de fato representa dentro do trabalho de vigilante. Até que ponto é virtuoso a coragem de um vigilante, por exemplo? Pois é, o vigilante ele é extremamente necessário. A coragem dele ela é manifesta o tempo todo. Interessante que se aprende que se for para sacrificar a própria vida para beneficiar um protegido, o vigilante ele já tem a ciência que a carreira, que a profissão, ela regula isso. Então, com o sacrifício da própria vida, nós saímos a trabalhar sabendo que pode acontecer, porque, afinal de contas, o vigilante, quando ele se posiciona em uma instalação, em um local onde ele é designado, ele se torna uma barreira. É uma barreira dinâmica, é uma barreira dinâmica. Só que barreiras servem para impedir, inibir e dificultar ações criminosas. E você imagina, um criminoso que tem um intento de praticar um mal e ele não vai medir nenhum tipo de esforços. Então, o criminoso ele não vai medir esforços para alcançar o intento que ele havia planejado. E ele vai encontrar uma barreira, quer seja uma barreira física, por algum instrumento, uma barreira estática, ou ele vai encontrar ali um vigilante, uma barreira dinâmica. Uhum. Então, assim, falar de coragem para um profissional de segurança privada é algo que é peculiar a tanto a sua carreira quanto no seu dia a dia. Ele tem que fazer o que é certo, ele tem que buscar o caminho certo, ele tem que orientar as pessoas no caminho certo. Ser vigilante é uma honra. Quando se entende o objetivo de atuar na sociedade como alguém capaz de zelar pelo conforto e o bem-estar do próximo, é maravilhoso. E aí você começa a absorver toda a ciência, toda a teoria, toda a filosofia que envolve essa carreira,
E muitas pessoas começam a sentir-se bem ao seu lado, pelo simples fato de estar ao lado de alguém que tem isso materializado na sua vida. E essa é minha dedicação, é meu esforço, é meu intento, é meu querer, é meu desejo. É ser um eterno vigilante profissionalmente, mas também aquele que inspire outros e que, através da minha presença, alguém se sinta seguro e confortável. É uma presença gostosa, né? E é assim, não tem diferença de ser vigilante só quando está no exercício da profissão, né? É o tempo todo, né? Imagino eu, é um comportamento de vida. É muito bonito, é muito bonito. Realmente você tem essas características, você agora falando sobre a sua profissão, e a gente vê que é isso mesmo. Tanto que quando eu estava, né, passando mal e aquela coisa, chama o Marcinho, no auge daquela turbulência toda, algo em mim dizia, além do afeto, essa coisa toda, mas eu posso falar tudo para ele, que eu sei que eu posso falar com ele, eu sei que ele é de confiança, eu sei que o Marcinho, ainda que ele não possa falar nada, mas ele vai segurar na minha mão e ele vai estar ali comigo. Isso é demais, é uma coisa que às vezes tudo que você precisa, que às vezes as pessoas pensam assim, quando você conta um problema seu, as pessoas ficam assim, mas aí eu vou dizer o quê? Às vezes não tem nem nada mesmo que você possa dizer ou fazer. Mas quando você tem uma postura íntegra, que tem um significado para o outro, a sua presença acalma o outro. Então isso é maravilhoso. Poucas são as pessoas que têm em nós isso, né? E aí o fato dele ele chegou, ele está ali, né? Então assim, ai, que bom. Tá aí, né? Exato. Maravilhoso. Exatamente. E, na verdade, acho que cai um pouco sobre o que eu vou te perguntar agora. Por que as pessoas deveriam ter acesso a esse conteúdo que você fala no Ao Vivo Digital? Eu acho que não só as pessoas que trabalham na profissão, mas todas as pessoas que alcançam, que você consegue alcançar. Por que para você, para mim, eu já estou claro, mas para você? Pois é, eu já deixo claro o seguinte, que todas as vezes que eu me propuser a fazer um vídeo de 1 minuto, de 3 minutos, 10 minutos ou 15 minutos, ali não vai ter nada que seja trivial, pode ter certeza disso. Porque o trivial já é expresso, agora, o que é substancial é que é a minha preocupação, tanto que às vezes eu demoro muito para produzir coisas e quando eu penso em produzir, eu analiso e falo, não, isso aqui ainda não. Acho que ainda não é o momento, mas sempre que eu me proponho a colocar ou lançar algum material didático nas redes, pode ter certeza, ali, além do ensino didático e técnico, tem muita neurolinguística, tem uma preparação, tem uma palavra, tem um conteúdo que vai trabalhar de dentro para fora. Na verdade, vai trabalhar o coração, vai trabalhar a mente. A ideia é essa. Esse é o maior objetivo. É trabalhar o indivíduo para que ele possa entender que, refletindo uma idoneidade moral assim, ilibada, uma conduta ilibada, pronto. Com relação à luz que nós temos que produzir ao próximo, se a gente internalizar que somos alguém que seja especial. Eu até digo para alguns amigos, digo assim, ser vigilante na verdade, ser um anjo da guarda. Você faz parte das hostes angelicais. Bem-vindo ao mundo celestial. Não há condição de um vigilante para o inferno, porque, de fato, ele assume o compromisso divino. Exato. Não há condições de um vigilante para o inferno. Ele assume um compromisso divino de ser um integrante das hostes celestiais. Por quê? Porque preocupa-se com a sua conduta e também preocupa-se com a integridade física do outro ou do semelhante. Então, assim, eu só conheço... Exatamente. Só Cristo que deu a própria vida para salvar a humanidade. E aí o vigilante ele tem que internalizar esse ensinamento, que se for o caso, é necessário, e necessário for, ele sacrificará a sua própria vida para salvar o protegido. E aí fica
uma das grandes lições que nós temos que ter. Então, quando assistirem ao conteúdo que é postado lá no meu canal, busquem as minúcias, busquem ali o segredinho. Interessante é buscar, porque, assim, segundo Sun Tzu, que é um filósofo chinês, ele disse que o princípio da surpresa é isso. É quando você estiver preparado, finja-se despreparado. Quando você estiver pronto, finja ou faça parecer incompleto. E quando você estiver perto, façam acreditar que está longe. E quando você estiver longe, façam acreditar que está perto. Hoje em dia, um dos grandes segredos para vencer é agir dentro do princípio da surpresa. Surpreenda alguém. Surpreenda-se. E nesse princípio de surpresa, ou da surpresa, eu acho que a vida nos presenteia com muitas surpresas. E a gente tem que estar muito atento às surpresas da vida. Maravilha, nossa, Marcinho. Você falando assim, me faz pensar, né, nessa questão que a gente está falando sobre a coragem, né? E Aristóteles, ele falava, né, que ele, como um bom grego, ele era contra qualquer atitude extremista, né? Então, a cautela, você olhar o limite entre a covardia e a audácia, né? Você saber que aquela situação ali, ela é bélica, ela vai gerar um conflito muito maior, e você analisar os extremos e encontrar um meio termo. Essa coragem, ela precisa caminhar dentro de todo um princípio de autocontrole, de olhar vigilante, né, olhar o perímetro. E dentro toda essa psicologia que envolve o trabalho do vigilante, a gente vê que serve para toda uma vida realmente, como você está falando. Porque quando as pessoas são reativas, eu já fui tão reativa também, eu me envergonho de tantas reações que eu tive. Porque, assim, às vezes uma pessoa diz algo que te cai mal e você imediatamente está pronto para responder. É tão corajoso você se calar e esperar o momento certo. É tão corajoso você se defender da vaidade, né? Se desprende da vaidade de querer dar certo. E falar, ok, conversa. Né? Isso é maravilhoso. Né? E aí eu vejo que quando a própria história de Aristóteles, ela fala isso, né? Porque ele foi um cara que ele se entregou à morte, né? Pelo bem da humanidade, ele se entregou para morrer. E assim como Cristo se entregou para morrer. E assim como outras pessoas sacrificam o seu dia a dia, como os bombeiros que estão agora lá, né, na Serra de Petrópolis, tentando fazer o que podem, e pessoas sem nenhum tipo de preparo também estão lá tentando fazer o que pode, para tirar pelo menos os corpos, né, para as pessoas terem direito ao velório, ao enterro. Então, todos os dias nós somos postos em situações que desafiam em nós essa coragem virtuosa, esse deixar de olhar só para si. Né? Eu não tenho condições de ajudar, então eu não posso fazer nada, vamos orar. A oração, ela precisa ser feita diante de uma ação, né? O que eu estou fazendo? Há quanto tempo? Eu sempre me pergunto isso. Há quanto tempo eu não treino alguma mudança em mim? Aí eu vou perguntar ao pessoal aí, vocês já pensaram sobre esse MMA, o que a gente falou logo no início? Alguém tem uma sugestão sobre o que significa essa sigla MMA, pelo tudo que a gente vem falando aqui? Porque há quanto tempo a gente olhar para a gente e pensar assim, que tipo de padrão de comportamento eu sou capaz de mudar, pequeno que seja? Por exemplo, eu tenho o hábito de beber, uma coisa simples, tá? Beber segurando com a mão direita. Eu vou passar o dia todinho hoje bebendo água, segurando com a mão esquerda, a minha garrafa. Eu vou mudar esse padrão. Na verdade, nós somos uma historinha, nós somos um roteiro. A gente segue um roteiro que foi escrito por nós mesmos. Só que a gente não percebe. O grupo de amigos que eu tenho, as pessoas com quem eu falo todos os dias, os livros que eu leio, os programas que eu assisto, o caminho por onde eu percorro. Se eu trabalho no final de semana, todo meio de semana, o que eu faço? Todo final de semana eu vou sempre nos mesmos lugares. O meu programa preferido é sempre o mesmo. Que tal a gente experimentar uma rota diferente? Simplesmente pelo prazer de se testar, de se experimentar. Né? Se você sempre penteia o cabelo para o lado direito, eu vou experimentar fazer o contrário, vou fazer do lado esquerdo.
se eu sou uma pessoa que estou sempre falando de alguém. Você já percebeu, Marcinho, que tem pessoas que quando você chega perto dela, você pergunta como ela está, ela diz, né, estou indo, estou levando e tal, imediatamente ela começa a reclamar de alguém. Imediatamente ela está falando de uma pessoa. Só fala de pessoas, não fala de ideias, não falam de projetos, não falam de si. Ah, eu estou num processo muito bacana, porque eu estou mudando um comportamento meu que, olha, está me ajudando, está fazendo efeito, cara. Estou sentindo diferença na minha alimentação, ou alguma coisa, um programa que eu assistia. Ah, eu estou dormindo mais cedo, está me ajudando. Ou então eu tenho estudado até um pouco mais tarde, está sendo muito bom para mim. As pessoas não falam de si, elas falam dos outros. E quanto mais olhar para si, maior é a sua capacidade de mudança. Aí eu te pergunto, você viu, a gente falou o tempo todo sobre os espartanos nos nossos bastidores, né? A gente falou muito sobre esse filme. Isso. Sobre o filme Espartas, né? A gente até usou, né, uma nossa chamada, a música dos Espartas, o filme Espartas, foi um filme que marcou muito. E a gente, sobre essa história dos espartanos, na sua visão, qual é o destaque nessa história deles? Que a gente poderia usar, mas como referência de hoje. Galera, acho que todo mundo assistiu o filme Os Espartas, e que foi uma história muito importante que pode nos ensinar muito. O que você, na sua opinião, pode trazer de relevante que possa trazer para a nossa atualidade o que os espartanos escreveram na sua história? De fato, eles escreveram a sua história, porque para ser um soldado espartano, um cidadão espartano, pelo menos para os homens a coisa não era fácil, não. Um destaque que eu dou aqui, inclusive, sobre alguma coisa que eu li deles, olha que interessante. Desde os 7 anos eles começam a se destacar ou ser selecionados. Na verdade, quando eles nascem, eles são levados para um sacerdote para que ele possa buscar nesse bebê detalhes que possam desabonar a sua conduta, olha só, a sua conduta ou sua estrutura física que seja inadequada para integrar o exército espartano. Já começa por aí. Uma vez que ele é aprovado nessa análise sacerdotal, ele volta para o lar e aí os pais educam até os 7 anos, pronto. Então, pai e mãe só têm o filho espartano até os 7 anos, detalhe. Ele vai agora para a escola espartana, onde ele aprende as ciências militares. E ali ele tem a sua juventude toda construída em torno de treinamentos, em torno de aprendizado, em torno de ausências, porque, afinal de contas, eles são os homens ou o povo da guerra. E as guerras não são fáceis. Interessante, uma coisa que eu percebi das pesquisas que fiz, é que, olha que coisa, o espartano, jovem espartano, no treinamento, ele era incentivado a roubar. Olha só, incentivado a roubar. Entretanto, se ele fosse pego, ele era castigado. Mas qual a dinâmica disso, de você incentiva a roubar e se ele é pego, ele é castigado? Eu acho que é muito interessante e curioso ao mesmo tempo. Interessante e curioso por quê? O ensinamento era ele não ser pego. Ou seja, incentivava-se e depois castigava-se. Porque ele tinha que criar estratégia para não ser pego. Entendi. Então, traz isso para a nossa vida. Agora, absurdamente não voltado para essa questão da prática furtiva. Mas preste atenção que a gente pode trazer isso para a nossa vida. Se nós sofremos, se nós não temos aquilo que o mundo oferece, então você vive uma vida de abstenção, você vive uma vida onde não se tem tudo o que se quer, mas você pode desenvolver habilidades necessárias a te dar satisfação em algumas coisas, e você também pode desenvolver o senso de que nem tudo que é oferecido faz bem. Nem tudo que o mundo oferece é bom. Nem tudo que o mundo oferece. Nem tudo que os outros fazem me convém.
Porque às vezes há pessoas que sofrem porque deixam de ter ou porque não têm acesso. Ah, mas porque A, B, C, D, não importa A, B, C e D, como você disse, a gente tem que começar a se preocupar com a nossa construção, com a formação intelectual que nós estamos tendo, a nossa formação espiritual, a nossa conduta humana, os nossos relacionamentos pessoais, as nossas conexões. É sobre isso que é ser humano. E quando nós vagamos por esse mundo e a gente não tem propósito, não tem objetivo, e aí volta àquela colocação que você disse, quando se pergunta a alguém como vai a vida, já pensou se a pessoa fala assim, tá na mesma? Pô, o tá na mesma é a pior condição possível de alguém, o estar na mesma. Como é que, fulano, como é que você está? Tá na mesma. Como assim tá na mesma? Já começa que a ciência humana, até mesmo pela própria condição de vida, a gente nunca é o mesmo. Você nunca consegue se banhar no mesmo rio. É sempre algo novo, tudo é novo. Então, a grande questão que implica ali a ciência e a filosofia espartana... Final round. Fight! Márcia Rocha, Papo de Vencedor. E é um prazer ter vocês aí com a gente nessa live até agora. E não perca, gente, esse tempo da vida da gente chorando pelo aquilo que já passou. A gente pode mudar o que está acontecendo aqui agora. Amanhã nem existe ainda. E o que passou, passou. Não adianta chorar. A gente precisa mexer agora. Queria deixar um texto aqui rapidinho. Posso? Claro. Você deixa? Tal. Olha só, é preciso ter coragem de olhar para si mesmo, conhecer-se profundamente e reconhecer que são o orgulho e egoísmo que nos tornam medrosos, covardes ou indiferentes. Mas a coragem talvez seja mais necessária no momento em que decidimos enfrentar a nós mesmos e, num ato de humildade corajosa, admitir: posso estar errado. Sim, é preciso coragem para reconhecer a própria imperfeição e efetuar as mudanças internas difíceis, mas necessárias. Por fim, é preciso a coragem para amar, pois só assim é que se conquista uma vida feliz. Olha aí que lindo. Lindo, 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 lindo. Sim, todos os dias eu posso estar errada e sim, todos os dias eu posso mudar isso. Beijo, Marcinho. É sempre maravilhoso. Beijo, beijo, pessoal. Um abraço a todos. Beijo, Juninho. Um abraço. Wilson Matias, Daninha. Wilson Matias Lessa. Nath. Tom Cruz. Beijo, gente. Até a próxima, viu? Tchau, Marcinho. Tchau. Tchau.